Olá, amigos, tudo bem com vocês? Vou aproveitar a passagem de vocês aqui e vou responder aqui a uma pergunta que nos chegou de um seguidor nosso, é o Renato. Renato, que é de Juiz de Fora, tá? É Renato, é isso mesmo. O Renato, ele mandou uma pergunta bastante interessante, né, relacionada com história. A pergunta Sérgio, quantas vezes o Brasil já foi à guerra? Né? A pergunta é essa mesmo, quantas vezes o Brasil já foi à guerra? Pois é uma pergunta que eu acho que você também deve ter curiosidade de saber a resposta, não é? Tem muita gente que acha que o Brasil nunca foi à guerra, algumas pessoas pensam assim, né? Mas na verdade, gente, o Brasil já foi à guerra sim. Eu estou falando aqui em guerra com outros países, né? A gente não está falando aqui em guerra civil. Tá? Quando se fala o Brasil foi à guerra, evidentemente contra, né, algum outro país. O Brasil foi à guerra pelo menos por 3 vezes. Tá? 3 vezes. A primeira vez que o Brasil entrou, se envolveu em conflito externo, em conflito, assim que eu digo conflito prolongado, tá? Foi durante o segundo reinado. Tá? O segundo reinado, o governo do Dom Pedro II, foi um período assim até relativamente estável do ponto de vista de política interna. Né? A gente teve alguns conflitos aí entre os partidos liberal e conservador, né? Alguns probleminhas, movimentos sociais, mas nada tão complexo como foi no primeiro reinado, no período regencial. Tá? Mas, em compensação, em termos de política externa, o Brasil se envolveu em conflitos importantes, né? Aqui durante o segundo reinado. Tá? Eu colocaria aí segunda metade do século XIX. Os conflitos em que o Brasil se envolveu durante o segundo reinado, eles ocorreram lá na região platina, no extremo sul da América Latina, né? Onde você encontra Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, todo mundo fazendo fronteira ali. Pois é, gente, essa região, tá? Do Rio da Prata, sempre foi uma região muito tensa, né, do ponto de vista geopolítico. É uma região ali onde você tem o Rio da Prata, acho que o problema principal foi o Rio da Prata, né, que na verdade é uma fusão dos rios Paraná e Uruguai. O Rio da Prata ele é muito importante porque dá acesso aí para o interior, né, do Brasil. Então o Brasil tinha um interesse muito grande aí na navegação, né, do Rio da Prata. E também, claro, a Argentina, Uruguai, Paraguai também tinham o mesmo interesse. A grande preocupação era ali que algum país, né, tivesse de repente o controle sobre a região. Tá? E fora isso nós tivemos questões territoriais. Né? O Brasil teve problemas ali para resolver questão de fronteira. Tá? O problema já veio desde da época, né, em que a Espanha, né, também colonizou aquela região ali, então o Brasil teve que assinar vários tratados com a Espanha até definir fronteiras ali naquela região. E depois o conflito ocorreu entre o Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Tá? O Brasil se envolveu em conflito contra o Uruguai, contra o Uribe, né, contra o Rosas da Argentina, depois contra o Aguirre também, todos eles caudilhos, todos eles ditadores, né, que governavam essa região. Tá? Lembrando que eram regiões que eram repúblicas, mas eram regiões que eram governadas por ditadores. Né? Isso aí era comum na América Latina naquela época, em função do processo de independência, né, que ocorreu nessa região, e na América Latina, na antiga América Espanhola como um todo. Então os conflitos ocorreram basicamente em função do Rio da Prata. Tá? E também por causa de questões de fronteira, né, invasão de um lado do outro, roubo de gado. Tá? Então, assim, era uma região muito tensa. Mas o conflito mais grave que o Brasil se envolveu contra, conforme eu disse, Uruguai, Argentina, né, Paraguai. O conflito maior, sem dúvida, foi a Guerra do Paraguai. Né? A Guerra do Paraguai, que ocorreu depois de uma tentativa de expansão do Solano Lopes, que era o ditador que governava o Paraguai. Né? Ele iniciou um processo de expansionismo ali territorial e despertou a reação, né, do Brasil, do Paraguai, e do Uruguai e da Argentina. Né? Fala-se também numa influência inglesa ali na região, tá? Que teria interesse
combater esse expansionismo, né, do Solano Lopes, enfim. Né, o pior de todos foi a Guerra do Paraguai. Tá? Foi o mais longo, foi a Tríplice Aliança, né, a famosa Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. Era Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. Uma luta um pouco desigual, né? Evidentemente o Paraguai perdeu, o Brasil esteve assim protagonizando, né, essa tríplice aliança, e essa guerra foi assim muito importante porque estabeleceu uma certa hegemonia do Brasil, né, dentro da América Latina. Né? O Brasil é um país que até hoje exerce essa hegemonia política, econômica, e a Guerra do Paraguai, esses conflitos em que o Brasil se envolveu e saiu de certa forma vitorioso, né? Esses conflitos aí foram decisivos para que o Brasil ficasse nessa posição de hegemonia dentro da América Latina. Tá? Então esse assim foram os conflitos mais graves que nós tivemos. Eu entendo assim em termos de política externa, em termos de conflito externo. Posteriormente nós tivemos uma participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. Na época o Brasil era governado pelo Venceslau Braz, né? A gente estava na época da República Velha. Então a participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi uma participação meio tímida, não foi exatamente no front, enviando tropas, até porque, né, o Exército Brasileiro, a Marinha Brasileira não tinham, né, cacife, não tinham estrutura para um conflito da dimensão da Primeira Guerra Mundial. Mas assim, o Brasil enviou provisões, enviou médicos, enviou um apoio, né, para o exército da Tríplice Entente. Então o Brasil participou da Primeira Guerra. Agora, a participação assim, mais decisiva no período contemporâneo, de fato, foi na Segunda Guerra Mundial, né, que ocorreu entre 1939 e 1945, quando o Brasil era governado por Getúlio Vargas. Tá? O Brasil entrou no conflito do lado aí dos países aliados, né, do lado dos Estados Unidos, chegou a flertar, aí Vargas chegou a flertar com a Alemanha, com o eixo, né, mas acabou, felizmente, optando pelo lado dos aliados. E aí, né, o Brasil, de fato, enviou tropas, foi a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, né, os famosos pracinhas. Tá? O Brasil teve uma atuação decisiva na tomada de Monte Castelo, na Itália, né, na campanha de Monte Castelo. Morreram muitos brasileiros lá. Tá? Então foi uma participação assim, bem efetiva, bem expressiva. Tá, ok? Então, assim, foram esses três momentos históricos em que o Brasil entrou em conflito internacional, externo. Né? Nós tivemos também a Guerra da Cisplatina aí durante o governo de Dom Pedro I, mas nada assim tão expressivo. Eu colocaria, de fato, esses três momentos. Tá? Esse na região Platina, durante o Segundo Reinado, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Então está respondida a pergunta do nosso seguidor, do nosso querido seguidor. E você? Você tem alguma dúvida relacionada com história, filosofia, política, sociologia? Se tiver, manda para a gente que a gente responde. Um beijão para vocês.